centenária igreja de São José, em Pindamonhangaba, está passando por uma obra de emergência para a troca do telhado. O prédio, há anos fechado por falta de manutenção, sofre com a ação do tempo. Telhado ruim, paredes escoradas e outras mazelas mais tomam conta do espaço, que, entre outras histórias, guarda os restos mortais da guarda de honra do imperador Dom Pedro I. A obra emergencial teve início após um requerimento enviado ao Ministério Público pelo presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, Gustavo Tótero. A conversa com o Ministério Público do Estado de São Paulo deu início no gabinete do prefeito municipal e, posteriormente desse trabalho, a gente enviou os documentos necessários conforme a solicitação do Ministério Público. Depois dessa documentação enviada, já tivemos conversa com o DEFAT, né? Eles fizeram uma visita aqui já apontando algumas situações que devem ser executadas. O Conselho também de Patrimônio Histórico fez uma proposta do que deve ser feito, foi acolhido pelo CONDEFAT e, posteriormente, a gente entende que o Ministério Público também notificou as partes envolvidas, tanto o Estado quanto a Mitra Diocesana, a paróquia local, e oficializou também ao Conselho, né, que acompanhasse. De agora em diante está sendo executado o que, de certa parte, foi solicitado pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, que é pelo menos o início da conservação do telhado, que influencia diretamente na questão do manter o nível da igreja, né, das rachaduras, né, para ver se não aumenta mais. O prédio é da Mitra Diocesana de Taubaté e gerenciada pela paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso. A obra está acontecendo através de uma parceria entre a Mitra, que fez a compra do material necessário para a troca do telhado, e a prefeitura, que está fornecendo a mão de obra. O engenheiro Antônio Elias Fialho Cronenberger, designado pela paróquia para acompanhar a obra, explica o que está sendo feito. Basicamente a manutenção do telhado, trocar a parte da frente, trocar todo o telhado, a parte de trás reposto o que está faltando. O senhor me falou que está sendo feito um serviço de escora ali, até porque o telhado ele está, com esses ventos que estão dando nesse período agora, ele está movimentando em cima, é isso? Positivo, a telha está toda solta, correndo, né? E realmente está havendo muito vazamento de água, né, nesse período chuvoso, e as ripas também já estão, algumas, uma boa quantidade em condições já de troca, então será trocado todo o ripamento, alguns caibros que precisarem, a parte externa, e a parte de calha será trocada o que for necessário. Esse serviço está sendo feito pela Mitra, né? A mão de obra, como o senhor falou, é da prefeitura, e a Mitra Diocesana de Taubaté, que é responsável aqui pela paróquia, fez a compra do material. A paróquia aqui de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que é a responsável pela igreja, ela que está bancando o material. O senhor tem a ideia de quanto tempo isso será necessário para poder terminar essa obra, até porque a gente está num período agora de chuva? Olha, isso vai depender da mão de se continuar a mão de obra da prefeitura. Eu acredito que até o final deste ano, ou no mais tardar uns 10 dias do próximo. Porque geralmente, por algum motivo, uma necessidade da prefeitura, muitas vezes é tirado algum funcionário para atender uma urgência. Então, esse período fica difícil da gente precisar. Sem o cuidado necessário há anos, o local foi invadido pelos pombos e a sujeira toma conta de todo o espaço. A obra emergencial é necessária, porém, é preciso cuidados para a preservação da história. De acordo com Karina Lacorte, do Departamento de Patrimônio Histórico de Pindamonhangaba, tais cuidados não estão sendo tomados nesta obra paliativa. A Igreja São José, ela é normalmente encarada como um templo religioso. As pessoas falam muito dessa questão da religiosidade. Mas a gente precisa dar um passo para trás e lembrar que, além de um templo religioso, ela é um panteão cívico nacional. Ou seja, nós temos aqui a guarda de honra de Dom Pedro I. É, inclusive, uma igreja que deveria ser muito mais valorizada pela União e pelo Estado do que não só pelo município.
Hoje em dia, quando a gente fala de processos de restauro, sobre projetos aprovados, essa igreja já há algum tempo atrás tem um projeto de restauro aprovado pelo CONDEFAT. O CONDEFAT é o Conselho de Defesa, que é o órgão fiscalizador disso tudo. Esse restauro foi orçado em mais ou menos 6 milhões e é um restauro completo que não conseguiu verba. Foi tentado captar verba junto com o governo federal, junto com o governo do estado, mas não conseguiu-se essa verba, 6 anos aproximadamente tentando captar essa verba. Por conta disso, e pelo estado da igreja, através de um pedido do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, o CONDEFAT veio até Pindamonhangaba, fez uma vistoria e o Conselho entrou em contato com o Ministério Público. Diante disso, o prefeito Vitor Dito Lerário pediu que o telhado fosse trocado, mas ele não poderia arcar com os custos disso, por conta de ser propriedade privada da Mitra Diocesana de Taubaté. Então foi feita aí uma obra solidária, onde a Mitra Diocesana arcou com os custos das telhas e a prefeitura está dando a mão de obra. Só que se a maneira com que os responsáveis estão tratando disso, e o engenheiro responsável não é da prefeitura, não está seguindo o padrão internacional de restauro que deveria seguir. Até hoje, um dos motivos, tem 3 dias que começou, um dos motivos que hoje tanto o Departamento de Patrimônio Histórico quanto o Conselho de Patrimônio Histórico estão aqui, junto com os representantes da Mitra, para acertar isso. Eles se demonstraram abertos a consertar esse detalhe. Então, mais importante do que fazer é fazer o correto, porque é um prédio histórico. Então, não adianta simplesmente fazer e não obedecer às normas internacionais e nacionais. Então, a gente veio aqui hoje para corrigir isso, esse rumo. Então, que bom que está sendo feito. Agora precisa ser corrigido esse rumo. Nesse momento, a responsabilidade, então, pela obra é da Prefeitura em parceria com a Diocese. Como que vai ser resolvido esse impasse? Você já tem uma ideia de como vai resolver esse impasse, até para proteger partes da igreja, que a gente vê que tem muito material aqui dentro sendo colocado, até falta uma limpeza. Como é que vai ser resolvida essa questão? É o contrário, na verdade. Pelas leis de tombamento, responsável pelo prédio é sempre o proprietário. A Igreja São José, o Panteão da Guarda de Honra de Dom Pedro I, é de propriedade privada da Mitra Diocesana. Cabe, pela lei orgânica municipal, à Prefeitura todo o respaldo técnico, e é isso que a gente está fazendo. O que a Prefeitura está fazendo? Ceder na mão de obra, ou seja, os pedreiros, os ajudantes, para executar, mas não é a Prefeitura responsável pela obra. Então, nós viemos aqui para fiscalizar e vamos fazer todos os apontamentos, porque assim, o pedreiro, o executor em si, não é ele que tem que obrigação de saber, ele é o executor. Então, nós temos agora, a Prefeitura e o Conselho vão levar à Mitra os cuidados que têm que ser tomados para que a pessoa responsável pela Mitra seja quem vá apontar como os pedreiros têm que trabalhar. A troca do telhado é apenas a primeira de muitas ações necessárias por lá. Com grandes rachaduras em alguns locais, as escoras vão fazendo o seu papel. Até quando? Não sabemos. A única certeza que podemos ter é que sem uma ação eficaz das autoridades competentes, um dia será necessário retirar entulhos e não haverá mais a necessidade de uma obra de restauração. Neste momento, o povo perderá uma parte do seu registro histórico.